Bom, acho que agora eu dou conta de gravar no vídeo. Ainda tô com muita confusão mental e, não sei, falta de ar, mas tirei a pijama depois de alguns dias e coloquei um pouquinho de maquiagem. Já tô muito melhor e queria vir aqui partilhar um pouco sobre o que se passou estes dias. Passei por uma cirurgia na quarta-feira passada, na qual tiraram um tumor. Ainda bem era benigno, mas foram alguns dias assim de tensão para confirmar se seria ou não benigno. O tamanho do tumor é o tamanho desta laranja. Peguei aqui porque é exatamente a mesma medida. E quando eu consigo ver lá fora, assim, tipo, oh, meu Deus, isso estava dentro do meu ovário. Dentro não, do lado, em volta do ovário. É muito curioso que um dia antes de fazer uma checagem, uma consulta com o ginecólogo, nossa, tô sentindo aí que as coisas dão volta na minha cabeça. Bom, se der conta de concluir o vídeo, aí eu publico, se não der, não deu. Um dia antes de ir para fazer uma consulta, para uma checagem geral, sabe aquela checagem feminina? Eu comecei a ler um livro do Michael Singer, que é o livro... O livro se chama A Entrega Incondicional em português, e na qual eu me dei conta quanto assim a minha vida é muito resultado de acaso. Tipo, nada foi planejado. As melhores coisas da minha vida vieram no acaso e até contra a minha intenção, contra o planejado, né? E foram as melhores coisas da minha vida. Meu filho, a vida no Brasil, o meu despertar dentro da estátua viva, o meu relacionamento, o meu casamento, enfim, tantas coisas. Só que eu me dei conta o quanto, mesmo com tantas evidências de que a vida é muito mais inteligente que eu, porque se eu tivesse feito planejado, seria muito menos legal a minha vida do que é hoje. Não pude confiar, mesmo com tudo isso, eu não confio ainda no fluxo da vida e sempre estou resistindo, tentando controlar. Por algum motivo na minha vida, ela assumiu o controle já desde muito tempo atrás. Então, tudo que eu planejo, assim, não vai, a vida vem e traz algo muito melhor. E mesmo assim, eu me apego e me aferro ao que eu planejo, que eu controlo. Então, essas ondas da vida que vêm para trazer revolução e mudanças não são suaves, são... a vida precisa esmagar minha resistência e meu controle para eu de fato confiar. E um dia antes da consulta, e assim, eu não estava muito encanada com a consulta. Falei, vou fazer uma consulta de checagem, de check-up, então nem estava passando pela minha cabeça muito isso. Mas eu lembro de ter falado assim, um dia antes, não, então, tá, eu quero aprender sobre o fluxo da vida, eu quero confiar mais na inteligência da vida, no fluxo da vida. E aí, né, o universo ouve nitidamente. Acho que o universo é ariano também, assim, tipo, porque ele fala, pra mim, pelo menos se relaciona assim, muito ariano. E falou assim, bora, e vai ser treinamento intensivo na prática. Porque no dia seguinte, já passando com o ginecólogo e fazendo ultrassom, já apareceu o tumor e pelas características dele, havia grande chance de que ele fosse maligno. Tanto que o médico falou assim, você acredita em Deus? No que você acreditar, ora muito, muito. Aí eu tive muita vontade de ter pânico, né? Medo, porque os exames, os resultados iam vir depois de 10, 12, 14 dias, sei lá quantos dias era. E eu pensei, tá, meu Deus, o universo viu e agora ele fez o convite para fluxo da vida. Eu falei, quer saber? Eu vou me entregar a esses acontecimentos confiando no que for. Então, eu não sei se é maligno ou não é maligno, nem sabia quais seriam as consequências sendo benigno ou maligno. Gente, se estiver meio assim confusa, falando bem baixinho, meio tonta e trocando os temas, ainda tô me recuperando. Porque tive algumas sequelas pós-cirurgia, então já conto, já chegou lá. Ai, deixa eu respirar um pouquinho. E falei, vou confiar. Então, como vou confiar, eu não vou ficar noiada sobre qual vai ser o resultado. Eu vou esperar o resultado vir para responder à vida diante disso.
seja o que for. E não mudei absolutamente nada, à exceção de que o médico falou que o tumor ele estava de uma forma, uma característica que corria muito risco de torção ou de estourar, sei lá como é a palavra. E aí isso me levaria à emergência. Então falou para evitar movimentos bruscos e de preferência fazer um repouso assim extremo. Aí eu decidi diminuir a intensidade de tudo e continuar com tudo, assim, lidando. Então, além do meu marido, eu não compartilhei, além do meu marido e a Aline, uma amiga querida, eu não compartilhei com mais ninguém, se não me engano, acho que só com eles dois, sobre o que estava passando e sobre o que estava lidando. E até chegar o dia da resposta do exame e falar que é benigno, e ao mesmo tempo o médico falar que era necessária uma cirurgia devido ao tamanho e as características. Que era o tamanho assim, desta laranja. E eu já tinha até percebido estranhamente, assim, não sei se é cirurgia de respiração que eu estava fazendo, de que tinha um volume do lado esquerdo, então eu cheguei um pum que tinha assim instalado lá, alguma coisa assim, mas você não fica pensando, tem um volume ali, deve ser um tumor, não. É muito louco, né? Abrindo um parênteses, quando uma de nós decide pegar algum dia para se autocuidar, o que a gente relaciona? Vou sair a caminhar, vou no meio da natureza, ou vou para um spa, ou fazer uma massagem, ou alguma coisa estética, um dia de autocuidado. Para mim, assim, dia de autocuidado não tem nada a ver com skincare ou relaxamento, tem dia de autocuidado. No top da lista de coisas que se pode fazer no autocuidado, eu acredito que deveria ser uma checagem, um check-up feminino. O meu último tinha feito faz 4 anos, talvez, e é louco porque fiz 2 ultrassons, né? Uma primeira consulta com o médico e depois de não sei, 2 semanas, depois dos resultados dos exames que ele solicitou. E já tinha crescido mais ainda, então ainda bem que fiz essa checagem, esse check-up, porque senão podia ter crescido mais, podia ter estourado, podia assim. Então, se você tá querendo pegar um dia de autocuidado, começa com um check-up feminino, não deixa passar mais de 2 anos, não. Fecha parênteses. Então, ele sugeriu fazer ele pediu para fazer a cirurgia quanto antes, e aí marquei para o mês seguinte a cirurgia, e novamente, assim, ele falou que a cirurgia não era algo tão complicado, né, com a tecnologia. Hoje, uma cirurgia que antes precisava de abrir do peito até o útero, hoje é feito com 3 pequenas incisões, é colocado um gás CO2 para descolar a pele dos órgãos, e entra um vídeo de uma espécie de pinça mecânica com a ajuda de vídeo, robô e o próprio cirurgião. É retirado e menos invasivo assim, da história de retirada desse tipo de coisas e de outras cirurgias parecidas, né? Então a recuperação era relativamente muito mais simples do que quando eu fiz, por exemplo, o explante de silicone. Então eu estava tranquila, não avisei a quase ninguém até a véspera, até que avisei na véspera para minha mãe, para meu filho, algumas poucas pessoas bem próximas, de que faria a cirurgia, para que torcessem por mim, e não quis falar muito com as pessoas para que não seja contaminada com as próprias preocupações delas, já que eu queria lidar com as coisas no momento que elas estivessem de frente a mim. Então, ao invés de ficar tão preocupada pela cirurgia, eu queria responder a ela no dia da cirurgia. Minha bateria está acabando. Será que parou? E aí eu vejo que a minha colega do quarto, que passou por uma cirurgia bem parecida, ela tava tipo algumas poucas horas depois, já recuperada, e já ia sair no dia seguinte. Ela ficou falando durante a noite, e aí no dia seguinte ela tava super cheia de energia, eu ainda com sonda, ainda quase não reagindo e me sentindo cada vez pior, cada vez mais fraca, um sono profundo assim. Aí começam a fazer acompanhamento de como eu estava, me perguntam o que tá sentindo, e eu falei, dor no peito, tipo, não na cirurgia, não, no peito, não tô conseguindo respirar. E aí começam a fazer exames e de repente aí virou tudo uma bagunça. Minha pressão, que geralmente é 12/6, acho que a minha, assim, é aquela bem comum mesmo, normal, baixou até 8/5. A minha hemoglobina, o natural saudável para mulher é 12,
o meu estava 12 antes da cirurgia, e desceu até 9. O médico falou, para você estar com 9 de hemoglobina, só tendo uma grande hemorragia, para estar assim, em poucas horas. Você não teve, na cirurgia não teve sangramento. Começaram a fazer exames, levaram para ressonância, estava tendo cada vez ficando pior, com dificuldade de respirar, colocam um aparelho de oxigênio e me colocam galões de ferro, de vitaminas e não sei o que. Eu tô tipo uma peneira aqui, de tanto que furaram, de tantos exames que faziam. Aí eu ouvia falando, ó, taquicardia, falta oxigênio. Eu lembro assim, só pouquinhas coisas, não conseguia levantar, era tipo tentativa de levantar, parecia que ia desmaiar e o médico começou a investigar para ver se era uma hemorragia interna, e não era, os exames não mostravam isso, se eu tava com algum tipo de embolia pulmonar, e não era isso, o que tá acontecendo, ela não conseguia esperar, e não sabiam exatamente o que fazer, porque não sabiam o que tava tendo, e eu cada vez pior, era para sair no dia seguinte da cirurgia, eu já estava 3, 4 dias internada, quarta, quinta, sexta, 4 dias internada. De repente o médico vem e começa me falou que ele se reuniu com alguns outros médicos, outra equipe médica, e aí, por descarte, eles acreditaram que eu tive uma intoxicação por CO2, aquele gás que é colocado para descolar a pele dos órgãos, para abrir espaço, para entrar essas câmeras, essas pinças. Por algum motivo, ele falou que é raro, que não costuma acontecer, por algum motivo meu corpo absorveu. Então, as minhas células estavam todas cheias de CO2, não estavam transportando oxigênio. Ao não transportar oxigênio, não transportam nutrientes, não transportam ferro. E aí eu comecei a ter uma anemia em poucas horas. E a única forma de poder expelir esse CO2 que estava em todo o corpo, nos pulmões, por isso que eu sentia que não havia espaço para respirar. O pulmão estava cheio de CO2. Imagina que você inspirasse, e que por algum motivo você não conseguisse expirar. Aí não tem muito ar para você conseguir, muito espaço para você conseguir respirar. Era assim, só que não somente no pulmão, mas em todo o corpo, nas células, sei lá como funciona isso. E não sei se estou falando tão certinho, porque também, sei lá, o único que eu aprendi foi pelo que o médico falou e o que depois eu pesquisei no YouTube. Assim. Então, a única forma de expelir esse CO2 é pela respiração, e eu tava usando aparelho de respiração, fazendo movimentos, e eu tava na cama, cada vez, né, como eu não sabia o que eu tinha, todo mundo dizia para eu descansar o máximo possível, isso que era tudo o contrário. E onde várias coisas mágicas começam a acontecer, porque quando eles falaram, tem que fazer agora exercício de respiração, e enviaram uma fisioterapeuta de respiração para ensinar alguns exercícios, que quase nada eu conseguia fazer, e eu já sei vários outros exercícios de respiração, e não conseguia mexer o diafragma, não conseguia, mas de repente eu me lembrei de um exercício de respiração, assim, parece um pranayama, mas bem mais simplesinho, assim, um exercício de respiração, que a Alessandra, minha vizinha, que é nossa professora de yoga, nos ensinou, alternando cada narina, e quando eu fui fazer, eu podia fazer essa, talvez porque entrava menos ar, por ser uma narina só e mais profunda. E comecei a praticar durante algumas horas. E eu já, nossa, assim, a melhoria foi assim, que se incrementava duplicando assim, a melhoria. E comecei a me movimentar e comecei a melhorar. E poucas horas depois de fazer esses exercícios, eu pude ser dada de alta. E vindo aqui, foi maravilhoso, porque... Bom, então, ao sair do hospital, eu saio com uma anemia, eu tô com várias coisas que lidar com essa anemia, fraqueza, uma anemia muito grave, estou com anemia grave, e lidando com as fraquezas, com a debilidade, fora do, tipo, as 3, e parece que, sei lá, não sei, rasgou meu umbigo, assim, tem uma abertura maior do que supostamente teria que ter, mas, enfim, toda essa parte da cirurgia em si é o que menos dá desconforto, o que mais tenho de sequelas, assim, agora é sobre a anemia. Só que aí começa a acontecer muitos sincronismos maravilhosos, né? Porque, não sei se vocês lembram, que acho que na véspera da cirurgia, eu fui fazer colheita de Oropronovis. Eu tava mexendo em todas as coisas porque eu sabia que ia ter que ficar de repouso, então eu já aproveitei e colhi bastante. E uma das coisas que eu mais preciso comer neste momento, ainda bem. E aí todas as couves que eu plantei agora estão sendo maravilhosas. Parece que eu sabia, assim, algo em mim sabia que precisava de todas essas coisas para este momento. E aí...
começou a acontecer uma magia muito preciosa, porque o Aiden cuidou de mim bastante, assim, durante o hospital e no primeiro dia que chegamos aqui. Eu não podia fazer nada, né, tipo, pra levantar, pra comer, tudo dava na boca. Nossa, segunda vez que o Aiden cuida de mim tanto, terceira vez. A primeira foi no explante de silicone, a segunda foi quando eu tive Covid, agora é a terceira vez. Cuidando-se com tanto amor, com tanto cuidado, ao ponto de que tava assim, quase fusionando comigo e ele já tava tendo os mesmos sintomas que eu. Ai, não consigo rir. Aí eu percebi que ele já tava sobrecarregado, assim, demais, se sentindo mal. Estávamos ficando os dois doentes já. E as minhas vizinhas queridas, que se tornaram muito amigas, e isso tá sendo um dos grandes presentes de Gramado e desta fase da minha vida, de me abrir tanto a mais amizades, de criar vínculo, de criar e entender exatamente o que significa comunidade, que elas não vivem nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, mas comunidade é um grupo de pessoas onde qual podem fortalecer o vínculo a partir do dar e receber. E assim como em outras fases da minha vida que eu tive muitas dificuldades, sempre teve gente preciosa, maravilhosa, dizendo: Tânia, se você precisa de alguma coisa, me chama. Eu nunca chamei, eu nunca pedi. E quando pedi foi extremamente doloroso, assustador. E entreguei o dobro para assim, não me sentir devedora. A diferença de todas essas épocas no passado. Ai, deixa eu respirar. Desta vez eu pedi. E para 4 pessoas eu fui pedir favores muito especiais. E pedi para Sandra pegar para mim algumas coisas que ia ser preciso para recuperar a anemia e para fazer tratamento digestivo. Para Bianca eu falei como me sentia também eu falei assim: aceito sua ajuda. Tá caindo meu cabelo, inclusive cortei meu cabelo, por isso que eu amarrei ele agora. Nossa, quando vi aquele monte de cabelo no travesseiro, e quando eu passei minha mão aqui, saiu um tufo enorme de cabelo. Ai, enfim, pelo menos já tirei tudo de colorido. Depois daquela loucura que a Aline e eu tivemos de pintá-lo de rosa, de laranja, de loucura. Aí estava caindo o cabelo e pedi pra Bianca, que ela é expert aí da naturologia, pegar algumas coisas, medicamentos que o médico também tinha falado para o cabelo, e ela também trouxe um óleo natural que ela mesma fez, em base de alecrim, eu acho, para queda de capilar. Aí pedi para Alessandra, aquela professora de yoga vizinha também, que ela é super também natureba e alimentos orgânicos, se podia fazer compras para mim no mercado. E a Juliana, que também faz, nos ajuda aqui uma vez por semana, me ajuda aqui nas questões da casa, pedi se ela podia vir alguns momentinhos por dia, 1 hora assim, para me ajudar com algumas coisas mais puxadas da casa, porque eu tô fazendo meu próprio alimento, eu tenho que me mexer, né? Então eu mesma tô fazendo, e lavando a louça, e cuidando, e limpando, das coisas que não requerem muito esforço, né? Porque eu preciso fazer isso para recuperação e essa liberação do CO2, a partir da respiração, movimento, tudo mais que já compartilhei, e pedir para todos eles, assim, um favor para pessoas diferentes. E é tão novo, assim, tipo, estar precisando, reconhecer que preciso de ajuda e pedir ajuda e me sentir enormemente devedora de todas elas, de meu companheiro. Então, tô na dívida assim, sim. Se esse tipo de dívidas sujasse o nome, meu nome estaria na lama. Consigo nem rir nem chorar. Tô muito... E é tão legal, sabe? É tão legal. É disso que eu tinha tanto medo. É tão legal dever tanto para pessoas tão especiais, porque é retribuir para essa dívida, é dar de volta, né? Esse receber com amor. Eu já recebi bastante de muitas pessoas no passado, mas às vezes você recebe e o coração não está aberto para receber. Então, não recebe de fato. Você pode criar uma certa história na tua cabeça de que a outra pessoa não deu, para você não ter que retribuir e não criar vínculo de fato. É tão bonito receber de coração aberto e ver a beleza de cada um desses atos de amor, porque o que me dá vontade é de pagar essa dívida com um outro dar. E eu tô assim, animada, empolgada,
empolgada não, animada, assustada. Empolgada, assustada. Animada, assustada e encantada com essa possibilidade de retribuir o que estou recebendo e criar muito mais vínculo com essas pessoas que estão perto de mim e que hoje fazem parte da minha comunidade. Tomara que o áudio chegue ao ouvir. Eu tô percebendo de como eu tô falando fraquinho. Espero que consigam ouvir. Coloquei aqui este microfone, eu não sei se vai pegar melhor do celular ou da coisinha aqui. Mas logo mais eu publico este vídeo para compartilhar com vocês. Então é isso. Eu tô agora... me fez tão bem compartilhar as coisas aqui, porque é como se eu pegasse uma síntese do que estou passando e compartilhar aqui me ajudasse a processar e a não esquecer o que levo comigo de aprendizagens, enquanto eu sinto que eu ganho muito, que eu recebo muito com isso, e que quem vem comigo junto também pode receber a partir disso. E aí, todos ganhamos enquanto acontece a vida. É isso. Acreditar no fluxo da vida. Que tudo vem com presentes. Tudo vem. Nossa, inclusive eu virei agora expert de alimentação em base de ferro. Como tem a minha laranja que eu tenho que comer agora. Cada vez que como uma porçãozinha de ferro, tem que acompanhar a vitamina C, que ajuda aí pra assimilação. Beijos.